E a sugestão de Lula de que a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia para encerrar a ofensiva russa ao país foi rejeitada. Mesmo sendo uma declaração informal sobre o conflito, a resposta foi de que não há razão que justifique o abandono de sequer 1 centímetro do território ucraniano. Isso veio das autoridades ucranianas nessa resposta. Para falar sobre esse assunto, Fast News recebe o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista, num primeiro momento, sobre essa ideia, essa sugestão que Lula deu ao governo de Volodymyr Zelensky de que ele entregue de fato a Crimeia, que já foi anexada pela Rússia lá em 2014, naquele outro conflito que acompanhamos, para se cessar uma guerra atual que começou já faz bastante tempo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Evandro. Bom, de fato, essa foi uma fala que a gente poderia dizer que foi inapropriada para esse momento, né? Eu diria que foi uma fala que, infelizmente, certamente, na verdade, não vai ter nenhum respaldo e não vai ajudar também nesse desenvolvimento dos planos de paz, seja por parte do Brasil, seja por parte de qualquer outro país na relação entre Rússia e Ucrânia. A questão é que o que a gente vê hoje é um conflito que está muito mais fundamentado, não apenas na questão territorial, mas também na questão de relação entre grandes potências. A gente não pode esquecer que existe uma relação muito profunda também com os interesses norte-americanos e dos países, da Europa de modo geral, nesse conflito. E, claro, como a gente pode ver, também um interesse por parte da Rússia em manter pelo menos algum grau de influência, se não de fato também territorial, no chamado espaço ex-soviético, né? Ou também no chamado espaço no qual a União Soviética tinha antigamente algum grande grau de influência. Então, o que a gente pode ver é que, apesar de haver essa questão territorial muito sólida, existem também outras questões que ainda vão prejudicar mais os esforços de paz. E, certamente, comentar sobre essa possibilidade de abrir mão dessa faixa territorial, que é estratégica não apenas para a Rússia, mas também para a Ucrânia, certamente é algo que vai ser rechaçado por parte do governo ucraniano. Inclusive, também tem sido reiterado diversas vezes pelo governo do Zelensky, até mesmo pelo próprio plano de paz também que ele apresentou à comunidade internacional. Então, certamente, a gente não deve esperar isso, provavelmente nem sequer no médio prazo. Doutor, a gente percebeu ali também na fala de Lula, e o Suano já está conosco na tela também para participar dessa entrevista, mas eu tenho só mais uma para fazer antes de passar a palavra a você, Suano. Professor, a gente percebeu ali Lula falando, vamos lá, né, como se fosse uma questão muito simples, vamos lá conversar com o Putin, vamos lá conversar com o Volodymyr Zelensky. O Brasil, de fato, tem uma posição que consiga levar ou provocar um diálogo que seja prático, que possa trazer uma solução e não ficar apenas no campo do discurso em si? Olha, é na tradição da política externa brasileira sempre querer alcançar a paz e o diálogo entre os países, isso desde o século XX, inclusive, e também particularmente no século XXI. Daí também que a gente vê a grande participação que o Brasil tem tido em missões de paz da ONU, por exemplo, desde a década de 90 e particularmente nas décadas passadas. A questão é que o que se propõe nesse momento é uma situação completamente diferente. Não se trata apenas de uma crise regional, também não se trata de uma crise com uma potência regional específica, como foi o caso do confronto, a gente pode dizer, entre o Irã e as potências ocidentais. Trata-se de um conflito com não apenas um grande poder de escalada, como a gente tem visto nas últimas semanas, como também um conflito que envolve ainda que indiretamente uma grande potência, mas envolve diretamente outra grande potência. E ainda tem a participação chinesa na sua aliança com a Rússia. Então, eu diria que é muito mais complexa a possibilidade de se chegar a um acordo de paz. É certo que existe, por parte da tradição também do discurso, tanto da política externa brasileira quanto também do próprio presidente Lula, de tentar colocar panos quentes na situação. Mas é claro que é uma conjuntura demasiadamente complexa para se chegar a um diálogo no curto prazo. Suano.
Professor, boa tarde. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Primeiro, concordo plenamente quando o senhor falou, concordo plenamente quase na totalidade do que o senhor disse, mas eu vou ressaltar no momento que o senhor disse acerca de foi inadequado. Independentemente, não é uma questão de fazer crítica à sua excelência, presidente Lula, ao governo, nada disso. A inadequação talvez tenha sido pelo fato dele estar tentando trazer para o campo da informalidade algo que já criou ambiente estrutural muito mais complexo. A Crimeia se questiona para quem pertence à Crimeia, mas jamais a Rússia vai ceder, por exemplo, a base de Sebastopol ou o potencial geoestratégico que a Crimeia representa. A pergunta que eu tenho para o senhor a questão que pode ser colocada, ou se sempre vai ser colocada, é qual é o limite ou a possibilidade, isso é construção de cenários, ou futurologia, mas qual é a possibilidade da Rússia abrir mão do Donbás? Quando você observa no Donbás que ele faz um recorte ao lado do Mar de Azov, aí depois você tem Zaporizhia, você tem Kherson, depois você tem Odessa, que aí liga na Crimeia. Imagina-se que certamente, talvez até a Rússia ceda a parte de Kherson, Zaporizhia e Odessa e deixe para a Ucrânia para que ela tenha saída para os mares. Senão a Ucrânia fica sem saída para os mares, fica só a Rússia. Mas qual é a possibilidade que tem de se negociar para que a Rússia mantenha a região do Donbás, pelo menos? Ou seja, se não há nenhuma possibilidade, porque aí estaria também dentro daquilo que se diz que é uma exigência mínima da Rússia, apesar de a exigência mínima da Ucrânia seja a integralidade do seu território. Qual que o senhor acha a respeito do Donbás? Eu diria que, num primeiro momento, é muito difícil que o governo russo queira, de fato, deixar abrir mão dessa possibilidade de ganhos territoriais. Inclusive porque a gente tem visto uma participação muito intensa, não apenas das tropas russas, né, convencionais, mas também do envolvimento político direto, inclusive, como a gente viu, se não me engano, no ano passado, inclusive, a própria possibilidade, na verdade, a própria efetividade, segundo o discurso russo, é claro, de que teria havido uma aprovação por parte da população desse território de se incluir, de se integrar à Federação Russa, o que é, de fato, muito questionável. A questão é que os ganhos territoriais que a Rússia tem tido com essa guerra, eles são demasiadamente estratégicos para que a gente possa, de fato, ver qualquer possibilidade de um retorno desses territórios. E isso se dá ainda pela própria escalada também que a gente tem visto nas últimas semanas. A própria entrada da Finlândia na OTAN, isso também acaba elevando ainda mais o tom da guerra e fazendo uma pressão para que o governo russo mantenha suas posições territoriais e mantenha também o seu interesse na região do leste ucraniano e particularmente na região do Donbás. Então, creio que, pelo menos em um primeiro momento, vai ser muito difícil a gente ver essa possibilidade de uma cessão por parte do governo russo, por parte do presidente Putin, em termos territoriais na Ucrânia, e, por conta disso, acredito que vai ser ainda muito mais difícil se chegar a uma possibilidade de paz no curto prazo. Lembrando que o próprio plano de paz que a Ucrânia apresentou para a comunidade internacional envolvia a total saída do território ucraniano, das tropas russas, e a devolução de todo o território que foi tomado, que foi anexado. E isso, ao que se tem visto, é uma posição que qualquer tentativa de mexer nesse ponto tem sido completamente rechaçada pelo governo ucraniano, com o apoio, é claro, das potências ocidentais, inclusive do próprio Estados Unidos. Então, por isso, eu creio que, no momento, essa desescalada do conflito, ela é muito difícil de se ver no curto prazo. Professor, o senhor não tem mais uma para o senhor, Suano? Fique à vontade. Vai ser uma pergunta muito rápida. Foi muito feliz quando o senhor disse, olha, o problema é ter colocado a Finlândia aumenta a necessidade de defesa da Rússia. Dificilmente a Rússia vai entregar o seu território. Então, vou fazer uma pergunta rapidinha, apenas também de construção de cenário. Eu lembro que de 2014 para 2015, na região do Donbás, criou-se a ideia da Novorossiysk, o que seria uma região separada que não seria nem Rússia e nem Ucrânia. Eu lembro que eu conversei com vários russos e eu sempre lançava a questão, existe a possibilidade, dentro daquilo que o senhor estudou, colocar essa ideia de ter um estado tampão ali, que não pertença nem a um nem a outro, que o Donbás, a região do leste, constitua, sim, a Novorossiysk. Existe essa possibilidade do cenário? Olha, novamente, existe também, por parte até de alguns membros da comunidade internacional, a possibilidade de se chegar a essa solução, lembrando também que ideias, né, de estados tampões entre impérios ou entre regiões
entre grandes potências, de fato, não é uma novidade no sistema internacional, e essa possibilidade, inclusive, já tinha sido aventada não apenas por políticos, mas também acadêmicos, até mesmo dos Estados Unidos, já desde 2014, com a anexação da Crimeia. Entretanto, mais uma vez, a gente vê uma certa... destoa um pouco, né, o discurso por parte de alguns acadêmicos e membros das redes políticas de ambos os países, ou também de terceiros países, com a realidade que a gente vê no sistema internacional. Novamente, lembrando, né, existe, claro, sempre a possibilidade de se chegar a resoluções de curto prazo, ainda que elas sejam muito difíceis no atual momento, só que uma vez que essa crise ela se dá, por um lado, por meio de situações, de questões que foram colocadas, tanto por parte do governo ucraniano, quanto por parte do governo russo, de maneira praticamente intransigente, em termos da cessão ou da devolução do território, seja por parte da Crimeia, seja por parte da totalidade do território que foi ocupado pelas tropas russas, de modo geral, que também está nas mãos de rebeldes pró-Rússia. Ainda assim, a gente vê uma outra questão, que é essa ligação direta, né, de uma tentativa de manutenção de uma influência, de uma zona de influência no leste europeu, por parte de uma grande potência, ainda que uma grande potência muito pontuada como sendo em estado de declínio, e a grande potência, né, juntamente com seus aliados, como o caso dos norte-americanos, que possuem uma grande quantidade de tropas ainda na Europa, além de bases, como a própria OTAN. Então, dada essas raízes estruturais da crise, a gente pode esperar que essa solução, muito dificilmente, ela vai ser adotada, tanto pelos interesses nacionais de ambos os países, como também por essas raízes estruturais do conflito. Professor, a Rússia menciona que seria necessário haver uma nova ordem mundial sem o controle, o domínio dos Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente Lula propõe a criação de um grupo para tentar intermediar essa história, para tentar chegar a um diálogo. O senhor acredita nisso? Olha, desde a década de 90, dos anos 2000, a gente vê, por parte da política externa brasileira também, um outro ponto que aparentemente o novo governo Lula tem tentado resgatar, que é o de criar uma ordem multipolar, criar um sistema internacional baseado nessa ordem multipolar, tendo como ponto de partida a atuação não apenas das grandes potências, mas também de potências regionais, como o próprio Brasil. Eu acredito que essa situação de realmente se construir essa ordem, ela hoje é muito mais difícil, inclusive do que já era nos anos 2000. Né? Havia um certo fortalecimento econômico tanto de potências em ascensão, como o caso da China, como o caso da Índia, quanto também um certo fortalecimento e estabilidade política, inclusive, de potências regionais. Hoje, o que a gente vê é praticamente uma reversão desse cenário. Inclusive aqui no Brasil também, o Brasil não se espera que tenha ganhos econômicos como tivemos nos anos 2000. Né? O próprio BRICS também parece que tem se enfraquecido nos últimos anos, inclusive até mesmo em termos de possibilidade de um consenso, né, no grupo. A gente vê que não parece que vai se encaminhar, pelo menos no curto prazo. Então, eu diria que a possibilidade de criar essa nova ordem mundial que favoreceria a Rússia está cada vez menos sendo possível. Né? Inclusive, a própria crise também que a Rússia enfrenta, o enfraquecimento econômico também que teve depois dos anos 2000, e a possibilidade aí também de um próprio fortalecimento, tanto econômico quanto político-militar, da OTAN e dos Estados Unidos. Então, creio que, pelo menos na situação que está dada, é muito difícil que essa nova ordem seja criada. Professor João Estevão, de Relações Internacionais, obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Uma ótima Páscoa para o senhor e para a sua família. Obrigado, igualmente. Até a próxima.